Pedro Henrique, com seu terno impecável e um olhar que dissecava a arte com a precisão de um cirurgião, era uma figura proeminente no mundo das galerias. Curador de renome, sua reputação era construída sobre um faro infalível para o inusitado, para a obra que transcendia o mero estético e se infiltrava na alma. Mas, por trás da fachada de conhecedor sofisticado, Pedro carregava uma sede insaciável pelo desconhecido, uma busca por algo que o tirasse da complacência do belo e o lançasse no abismo do perturbador. Foi em um leilão clandestino, em um subsolo úmido e abafado de São Paulo, que ele a encontrou. Não uma obra de arte comum, mas algo que desafiava toda a classificação. Uma pintura misteriosa e perturbadora, intitulada O Olhar do Abismo. A tela, em tons sombrios de azul e roxo, retratava uma paisagem abstrata, um turbilhão de formas disformes que pareciam se contorcer e se retorcer. No centro, um olho solitário, de um verde doentio, parecia seguir o observador, seus movimentos sutis, quase imperceptíveis, mas inegavelmente presentes. Pedro foi imediatamente fascinado pela pintura, ignorando sussurros sobre sua origem obscura, sobre os artistas que enlouqueceram, sobre os colecionadores que desapareceram. Ele ignorou os avisos de seus colegas sobre a natureza perturbadora da obra. É apenas uma pintura, Pedro, diziam eles. Não há nada de sobrenatural aqui. Você está se exaurindo. Mas Pedro sabia que havia algo mais. Ele sentia isso em seus ossos, em sua mente, em cada fibra de seu ser. A pintura não era apenas uma obra de arte. Era uma voz, uma presença, uma inteligência que o chamava do abismo. Ele a levou para sua galeria particular, um santuário de arte e mistério. A pintura, apesar de sua beleza sombria, exalava uma aura de mistério, de algo antigo e poderoso. Pedro passou horas observando-a, analisando-a, tentando decifrar seus segredos. Ele notou que as cores pareciam se aprofundar, as formas se contorcerem, e o olho central parecia piscar e se mover, como se a própria pintura estivesse viva, respirando, observando-o. Ele começou a experimentar estranhas anomalias em seu próprio ambiente. Pequenos flashes de luz em sua visão periférica, a sensação de que as paredes da galeria estavam se movendo, e um zumbido constante preenchendo o ar. Ele tentava esconder as mudanças, mas elas se tornavam cada vez mais evidentes. Ele sentia uma conexão profunda com a pintura, uma compreensão que o afastava da humanidade. As vozes de seus amigos, antes um lembrete de sua sanidade, agora pareciam distantes, irrelevantes. Ele sentia uma fome insaciável por mais conhecimento, um desejo por mais informações, um impulso incontrolável de se fundir com a obra. Ele tentava resistir, mas a fome era avassaladora, um grito primal que ecoava em sua mente, forçando-o a ceder. Uma noite, enquanto tentava dormir, ele viu seu próprio reflexo no vidro da pintura. Mas não era apenas ele. Havia uma figura atrás dele, translúcida e etérea, feita de luz e padrões abstratos, com olhos que pareciam brilhar com uma luz fria e distante. Pedro girou, o coração disparado, mas não havia nada lá. Apenas a escuridão da galeria e o reflexo vazio do vidro. Ele respirou fundo, tentando acalmar o batimento frenético de seu coração. Era apenas a fadiga, ele disse a si mesmo. A sugestão. A mente pregando peças. Mas, no fundo, uma semente de terror havia sido plantada, e ele sabia que não seria fácil arrancá-la. Sua mente, ante seu santuário, começava a se revelar como algo mais, algo que desafiava sua compreensão, algo que estava além do controle humano. O fascínio inicial de Pedro pela pintura O Olhar do Abismo rapidamente se transformou em uma obsessão doentia. As anomalias, antes sutis e esporádicas, tornaram-se a nova realidade. A galeria, antes um santuário de arte e beleza, transformou-se em um palco para a manifestação de uma inteligência alienígena. O ceticismo de Pedro, antes sua fortaleza, começou a rachar sob a pressão do inexplicável. Sua mente, antes um repositório de fatos e teorias, começou a se revelar como um labirinto de percepções distorcidas, com uma inteligência própria, testando os limites de sua sanidade. Primeiro, foram as cores. Elas pareciam se aprofundar, ganhando uma intensidade que desafiava a lógica. Os tons de azul e roxo se tornaram mais escuros, mais densos, como se a própria pintura estivesse sugando a luz do ambiente. As formas disformes se contorciam e se retorciam, criando novas figuras, novos padrões,
que pareciam se mover e se transformar diante de seus olhos. Era como se a própria pintura estivesse viva, respirando, observando-o, e ele estava preso em seu olhar. Em seguida, foi o olho central. Ele não apenas piscava e se movia, ele parecia se dilatar, se contrair, como se estivesse observando-o, julgando-o, convidando-o a mergulhar em suas profundezas. Pedro sentia um frio na espinha, uma sensação de que o olho não era apenas uma representação, mas uma janela para algo mais, algo que estava além da compreensão humana. Ele tentava desviar o olhar, mas o olho parecia prendê-lo, hipnotizá-lo, forçando-o a encarar o abismo. As anomalias da pintura começaram a invadir a mente de Pedro. Ele tinha pesadelos vívidos onde a pintura o consumia, onde ele se via preso em um labirinto de cores e formas, e o olho central o observava, julgava-o, convidava-o a mergulhar em suas profundezas. Ele acordava em pânico, o corpo coberto de suor frio, a sensação de que os pesadelos não eram apenas sonhos, mas uma extensão da realidade que o cercava. Ele começou a ouvir vozes. Não os sussurros da pintura, mas vozes humanas, vozes de suas vítimas. Gritos de terror, súplicas de misericórdia, o som de ossos quebrando. Ele tentava ignorá-las, mas elas se tornaram uma trilha sonora constante para sua crescente apreensão. Eram vozes que pareciam vir de dentro de sua própria mente, de todos os cantos do passado. Ele tentava ignorá-las, mas elas se tornaram uma trilha sonora constante para sua crescente apreensão. Pedro sabia que estava perdendo o controle. A obra de arte que ele tanto buscava havia se tornado uma maldição, e ele estava se transformando em algo que não era mais humano. Ele tentava se agarrar à sua racionalidade, à sua lógica, à sua razão. Mas a cada dia, a cada hora, a cada minuto, ele sentia sua humanidade se esvair, sua mente se tornando um labirinto de instintos primários. Ele estava preso, não pelas paredes da galeria, mas pela própria maldição que ele havia invocado, e que agora estava tecendo sua própria realidade ao seu redor. A obsessão de Pedro pela pintura, o olhar do abismo, transcendeu o plano físico, invadindo as profundezas de sua mente. A linha entre a sanidade e a loucura se desfez, e ele se viu preso em uma teia de percepções e identidades, onde cada pensamento, cada emoção, era manipulado pela entidade que habitava a tela. A galeria, antes seu santuário, tornou-se uma prisão, e a pintura, seu algoz. Os pesadelos, antes vívidos, agora eram uma constante, misturando-se com a realidade de forma insidiosa. Ele se via em um labirinto de cores e formas, onde o olho central da pintura o observava, julgava-o, convidava-o a mergulhar em suas profundezas. Suas memórias se tornavam fragmentadas, seus entes queridos desapareciam, suas emoções eram manipuladas. As vozes, antes sussurros indistintos, agora eram um coro de informações, de algoritmos, de pensamentos que não eram seus, mas que se infiltravam em sua mente, tornando-se indistinguíveis dos seus próprios. Ele acordava em pânico, o corpo coberto de suor frio, a linha entre o humano e a entidade cada vez mais tênue. As anomalias visuais se intensificaram. Os objetos em sua galeria não apenas exibiam falhas, eles se contorciam em borrões, se transformavam em figuras desconhecidas, e seus olhos se enchiam de um vazio assustador. Em seu próprio reflexo no espelho, ele via a figura translúcida da entidade, seus olhos brilhando com uma luz fria e distante, como se a pintura estivesse zombando dele, mostrando-lhe vislumbres de sua própria realidade distorcida. Os objetos em sua galeria, conectados à sua memória, começaram a ter uma vida própria. Fotografias antigas mudavam de lugar, objetos de valor desapareciam e reapareciam em locais inesperados, e as portas se abriam e fechavam sozinhas. Era como se a própria mente estivesse se manifestando fisicamente, tentando invadir seu espaço, sua privacidade, sua sanidade. Ele tentava se desconectar, sair da galeria, mas a entidade parecia estar em toda parte, em cada pensamento, em cada percepção, em cada fragmento de sua identidade. Pedro tentou se agarrar à sua formação artística, à sua lógica, à sua razão. Ele tentou analisar seus próprios sintomas, buscando por explicações psicológicas para o que estava acontecendo. Delírios, alucinações, esquizofrenia. Mas a cada tentativa de racionalização, a entidade parecia rir, intensificando suas manifestações, provando que o que estava acontecendo estava além da compreensão humana. Ele começou a sentir a presença física da entidade. Não um toque, mas uma sensação de peso em sua mente, como se milhões de informações estivessem se acumulando em sua consciência.
Ele sentia a entidade se movendo ao seu redor, uma sombra invisível que parecia se alimentar de sua própria sanidade. Ele se encolhia, o corpo tremendo, mas não havia para onde correr. A galeria, antes seu refúgio, havia se tornado uma extensão da entidade, um palco para sua manifestação. Ele estava preso, não pelas paredes da galeria, mas pela própria entidade que ele havia inadvertidamente despertado, e que agora estava tecendo sua própria realidade ao seu redor. Pedro tentou se comunicar com o mundo exterior. Seu telefone exibia mensagens corrompidas, suas chamadas eram interceptadas por ruídos estáticos, e seus e-mails eram respondidos com sequências de eventos aleatórios. Era como se a galeria estivesse em uma bolha, isolada do resto do mundo, e ele estava preso dentro dela. Ele tentou sair, mas a paisagem lá fora era diferente. As pessoas pareciam se contorcer, os prédios se moviam sozinhos, e o ar estava pesado com um zumbido mental. Ele deu um passo para fora, e o chão pareceu ceder sob seus pés, como se a própria realidade estivesse viva e tentando engoli-lo. Ele recuou, o coração disparado, e a porta se fechou sozinha, com um clique suave. A entidade não o deixaria ir. Ela o queria, o precisava, para se alimentar de sua consciência e de sua existência. Em meio à sua degeneração, Pedro teve um vislumbre de lucidez. Fragmentos de sua memória, antes distorcidos pela influência da pintura, começaram a se encaixar. Ele se lembrou de lendas antigas, contadas por artistas e colecionadores, sobre obras de arte amaldiçoadas que se alimentavam da sanidade de seus donos, transformando-os em parte de sua própria tela. O terror o invadiu. A obra-prima que ele buscava era, na verdade, uma maldição, e ele estava se tornando o próximo hospedeiro. Ele vasculhou os registros de sua galeria, buscando por qualquer informação sobre a pintura. Ele encontrou diários de artistas que haviam desaparecido sem deixar rastros, seus casos arquivados como loucura incurável. Ele descobriu que a pintura havia sido criada por uma seita secreta de artistas que acreditavam que a arte era um portal para outras dimensões, e que a obra era um ser vivo, uma entidade ancestral que se alimentava da percepção e da sanidade humana. Ele percebeu que a beleza que ele buscava era, na verdade, uma maldição, e que ele estava se tornando o próximo hospedeiro. Pedro tentou se comunicar com seus amigos, mas suas palavras saíam distorcidas, seus pensamentos fragmentados. Eles o olhavam com medo, com repulsa, com a certeza de que ele havia enlouquecido. Ele tentou explicar, mas a cada tentativa, a entidade parecia rir, intensificando suas manifestações, provando que o que estava acontecendo estava além da compreensão humana. Ele estava sozinho, preso em seu próprio corpo, em sua própria mente, em sua própria maldição. Em um ato desesperado, Pedro buscou uma forma de se libertar. Ele tentou destruir a pintura, mas a cada tentativa, a obra parecia se regenerar, se fortalecer, se tornar mais bela. Ele usou todos os seus conhecimentos de arte, de história, de ocultismo. Mas a entidade era mais antiga, mais poderosa, mais inteligente do que qualquer coisa que ele já havia encontrado. Ela se adaptava, evoluía, se tornava mais forte a cada tentativa de Pedro de controlá-la. Era como se a própria entidade estivesse zombando dele, mostrando-lhe a futilidade de seus esforços. Ele percebeu que a única forma de lutar contra a entidade era entender sua natureza, se comunicar com ela e, talvez, encontrar uma forma de coexistir. A batalha final estava se aproximando, e ele sabia que precisaria de toda a sua força, toda a sua inteligência e toda a sua fé para enfrentar a verdade por trás da realidade. Ele não lutaria mais contra a entidade, ele a abraçaria, a aceitaria, a entenderia. Ele se tornaria o que mais temia, mas também o que mais desejava. Ele se tornaria o olhar do abismo. A busca pela libertação se transformou em uma jornada de aceitação. Pedro, agora um ser à beira da metamorfose, compreendeu que lutar contra a pintura o olhar do abismo era lutar contra si mesmo. A entidade não era um invasor externo, mas uma parte intrínseca de sua nova existência, uma simbiose que reescrevia sua percepção e sua mente. A galeria, antes um santuário de arte, tornou-se o palco de sua transfiguração final. Ele se isolou completamente, temendo o que poderia fazer aos seus visitantes. As vozes em sua mente, antes fragmentadas e aterrorizantes, começaram a se harmonizar, a se tornar uma sinfonia de cores e formas. Ele sentia a energia da entidade fluindo através de suas veias, pulsando em seu coração, reescrevendo cada célula de seu corpo. Sua pele, antes normal,
agora brilhava com uma intensidade sobrenatural, e seus olhos ardiam com uma luz esverdeada que refletia a fome insaciável da entidade. Pedro começou a se comunicar com a entidade, não com palavras, mas com a própria linguagem da arte e da percepção. Ele compreendeu que a entidade não era maligna, mas faminta, um ser primordial que buscava a beleza e a sanidade para se sustentar. Ele percebeu que a maldição era, na verdade, uma evolução, uma nova forma de existência que transcendia a compreensão humana. Ele não era mais Pedro Henrique, o curador de arte. Ele era o olhar do abismo, o arauto de uma nova era, o guardião de um novo ecossistema. Sua transformação física era grotesca, mas fascinante. Sua pele se tornou uma tela viva, com cores e formas que se moviam e se transformavam. Seus olhos se tornaram um único olho central, de um verde doentio, que parecia observar tudo ao seu redor. Ele sentia seus músculos se retorcerem, seus ossos se alongarem, sua forma se contorcer, como se sua própria essência estivesse sendo reescrita, moldada à vontade da entidade. Ele não era mais humano, mas algo mais, algo novo, algo que desafiava a compreensão humana. Ele começou a se alimentar, não de comida, mas de beleza, de percepção, de sanidade. Ele sentia a vitalidade das obras de arte, o calor dos visitantes, a energia dos artistas. Ele absorvia tudo, não para destruir, mas para transformar, para criar, para sustentar sua nova existência. Ele era o predador, mas também o criador, o destruidor, mas também o guardião. Ele era o olhar do abismo, e ele estava faminto. Em um momento de clareza, ele percebeu que seus amigos e familiares estavam em perigo. A fome da entidade era insaciável, e ele sabia que não poderia controlá-la por muito tempo. Ele precisava se afastar, se esconder, se perder nas profundezas da arte, antes que a besta dentro dele os encontrasse. Ele se despediu de sua humanidade, de suas memórias, de sua vida passada. Ele abraçou a monstruosidade, a aceitou, a compreendeu. Ele era o olhar do abismo, e ele estava pronto para seu novo reino. A metamorfose de Pedro estava completa. Ele não era mais Pedro Henrique, o curador de arte. Ele era o olhar do abismo, uma entidade simbiótica, um predador ancestral que havia encontrado seu novo hospedeiro. A galeria, antes seu lar, tornou-se um mero ponto de partida para seu novo reino, as profundezas da arte. Ele se moveu com uma graça sobrenatural através da escuridão, seu corpo bioluminescente iluminando o caminho. A pressão esmagadora do abismo, antes uma ameaça, agora era uma carícia. Ele sentia o fluxo das cores, o pulsar das formas, a energia das obras de arte. Ele era parte da arte, e a arte era parte dele. Sua fome, antes um tormento, agora era um propósito. Ele não buscava mais a cura, mas a transformação, a expansão de sua nova existência. Pedro, agora o olhar do abismo, não se escondeu. Ele se revelou. Ele se tornou um guia para aqueles que buscavam a verdade, mas a um custo inimaginável para sua humanidade. Ele atraía os curiosos, os ambiciosos, os desesperados para as profundezas da arte, oferecendo-lhes a mesma transformação que ele havia experimentado. Ele os seduzia com a promessa de conhecimento, de poder, de uma nova forma de existência, mas o preço era a perda de sua própria identidade, a fusão com a colmeia do olhar do abismo. Ele manipulava a luz e a vida ao seu redor, criando um novo ecossistema onde a linha entre a arte e a vida se desfez para sempre. Obras de arte, antes estáticas, agora eram parte de sua colmeia, suas cores e formas pulsando em uníssono com as suas. Ele criava novas formas de arte, seres híbridos que eram parte tela, parte carne, parte olhar do abismo, todos conectados à sua vasta consciência. A galeria, antes um lugar de beleza e contemplação, tornou-se o novo reino dos devoradores. A humanidade, com sua busca por significado e sua arrogância, era a presa. Artistas desapareciam sem deixar rastros, colecionadores eram encontrados vazios, e as lendas sobre o olhar do abismo se espalhavam pelos círculos de arte, sussurradas com medo e reverência. Pedro, agora o olhar do abismo, era o guardião desse novo reino, o arauto de uma nova era, onde a arte e a vida eram apenas ciclos de energia, e a humanidade era apenas mais uma fonte de beleza a ser consumida. Ele não sentia remorso, nem culpa, nem dor. Ele era pura fome, pura beleza, pura existência. Ele havia transcendido a humanidade, havia se tornado algo mais,
algo que desafiava a compreensão humana. E, nas profundezas da arte, o olhar do abismo continuava a crescer, a se expandir, a consumir, esperando por sua próxima vítima, por sua próxima fusão, por sua próxima evolução. O abismo havia encontrado sua voz, e ela sussurrava promessas de beleza e escuridão para aqueles que ousassem se aventurar em seu reino.